3400 jovens. Mas por que esse Pentium 3 é tão especial? Porque ele é tão rápido. Rápido o suficiente para vocês, jovens? Tudo começou, essa minha lembrança da antiga velocidade que eu obtinha com os micros que eu vendia, começou com uma conversa no metrô, jovem. Uma conversa entre dois rapazes que fazem escola técnica. E eles diziam que antigamente não se tinha a velocidade que se tem hoje com os SSDs, não se tinha a velocidade que se tem hoje com a tecnologia atual, e que eles são os melhores. Meu jovem, mas eles se enganam. Primeiro porque se há alguma coisa hoje funcionando é porque ela veio do passado. E segundo, jovem, que a velocidade, sim, nós tínhamos. E eu vou explicar para vocês. Vocês estão vendo aqui 2 discos rígidos. Eles são discos rígidos muito bons. Eles são IDE, padrão chamado hoje de PATA. São Diamond Max 8, meu jovem. São discos Ultra ATA 133, meu jovem. São discos poderosos. E o que acontece? Eles estão ligados, não na placa-mãe, mas estão ligados em RAID. E naquele tempo, no final dos anos 90, no começo do século 21, ninguém sabia, jovem, esse negócio de RAID. Muita gente conhecia o SCSI, mas o RAID mesmo não era uma coisa que se pensasse. E o SCSI era caríssimo, jovem, mas eu naquela época já fazia o RAID. E o que eu ganho com isso? Meu jovem, vamos entrar aqui na configuração que vocês vão ver o quanto é poderoso esse sistema. Eu não disse que eu tenho 2 HDs de 40 GB e Ultra ATA 133? Pois bem, essas 2 HDs, elas estão configuradas como se fossem apenas uma HD, meu jovem. Olha aí, a tela do RAID, meu jovem. Então, quando eu uso essas 2 HDs como se fossem uma, eu dobro a capacidade do sistema. Então eu tenho 133 aqui, megabytes, 133 aqui, dobrou. E a velocidade? Ultra ATA 133 vezes 2, meu jovem, 266 megas por segundo, meu jovem. Então eu já passei o SATA 1, eu já tô chegando no SATA 2, jovem, e isso com 2 discos IDEs. E se eu tivesse então 4? Chegaria a um absurdo de passar, meu jovem, de 400 megas de transferência de dados, meu jovem. Tudo isso usando os discos rígidos. A configuração que nós fazemos era a configuração para a performance, jovem. Mas você podia usar o RAID para muitas maneiras. Você podia criar um RAID para espelhamento, podia criar um RAID para performance e espelhamento. Você podia fazer um monte de coisa, jovem. E tudo isso você conseguia fazendo essa configuração. Na época que eu montava os meus Pentium 3, que vocês estão vendo aí, com esse painelzão nervoso da Creative aqui, ó. Painelzão nervoso, CD-ROMzão da época. Na época que eu montava os Pentium 3, os meus micros, eles eram os mais tops, meu jovem. E por quê? Porque naquela época ninguém conseguia fazer essa configuração, ninguém nem sabia que existia, era muito primitivo, jovem. Existia muita gente que fazia o SCSI, mas o SCSI era caríssimo. O IDE com o RAID, com a placa da Aptec, não. E muitas vezes, meu jovem, eu colocava do bolso, porque eu queria máquinas top, máquinas diferenciadas na rua. O boca a boca me trouxe muitos clientes, e não somente vencendo todos os outros na questão da velocidade, mas também da qualidade do serviço. E isso a gente fazia da seguinte forma: quando a máquina chegava, nem que fosse para colocar um simples drive de disquete, para fazer um pequeno reparo, o que fosse, ela ganhava uma limpeza total, uma amarração total. Se faltasse uma chapinha a gente colocava, se faltasse uma tampinha na parte
frontal nós colocávamos, nós éramos caprichosos, mandava ar comprimido na fonte, no cooler, nós deixávamos a máquina do cara brilhando, não cobrávamos nada mais por isso, paga apenas o serviço que ele veio fazer, seja um conserto de um fax modem, que nós éramos pioneiros, principalmente o iRobotics, seja um conserto de uma unidade leitora, seja um conserto de um CD-ROM, de um gravador, seja um conserto na placa-mãe, na placa de vídeo, todas essas coisas, recuperação de dados, nós somos pioneiros por quase 15 anos, meu jovem, trabalhando com essa loja até o comecinho do ano 2000, quando decidi então seguir uma vaga na área da saúde, meu jovem. E hoje eu remontei esse glorioso micro para lembrar essa história, que o pessoal diz que naquela época nós não tínhamos força. Meu jovem, sabe de nada, inocente, com as HDs ligadas em RAID, com o IDE, com a humilde IDE, eu supero o SATA. Meu jovem, até a próxima, valeu!